Para assistir a reportagem comigo, nossa especialista, nossa comentarista de assuntos aí de condomínio, do nosso quadro Condomínio BG. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, ajudar a gente a entender, né, e a conduzir e a orientar também a vida em condomínio. Bom, já faz algum tempo que as câmeras de segurança deixaram de intimidar a bandidagem. Não é à toa que a gente vira e mexe, mostra casos de ladrões que invadem condomínios, às vezes até de cara limpa, né? Não tem nenhuma preocupação. Você vai conferir agora flagrantes de bandidos que são assim, totalmente caras de pau. Enquanto isso, os moradores tentam encontrar formas de, pelo menos, dificultar a vida dos assaltantes. Horário de almoço, rua movimentada. A criminosa não se intimida com a câmera de segurança. Entra no condomínio e leva um monitor. Meses depois, considerando o local um alvo fácil, ela retorna. Sem muito esforço, a mulher abre o portão e, em minutos, sai com uma bicicleta. Ela pegou, abriu como se fosse uma folha de papel. Entrou dentro do condomínio e roubou uma das bicicletas que estavam estacionadas lá na garagem. Tudo isso filmado por câmera de segurança, mas não impediu a ação dela. Não impediu e não inibiu ela as câmeras. Ela entrou, saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido e como se a bicicleta fosse dela. Após as duas invasões, esse condomínio reforçou as medidas de segurança. Uma delas é um alarme no portão de pedestres. Enquanto ele está aberto, é possível escutar este sinal, o que impede que qualquer morador entre ou saia e deixe ele destrancado. O que a gente tem visto é que nas imagens parece que o bandido ele age de forma muito certeira. Então ele vai direto onde estão as bicicletas, ele sabe onde está. Uma questão aí de 1 minuto e meio, ele entra, arromba o portão, entra, pega as bicicletas e sai tranquilamente. Hoje as pessoas se sentem inseguras ao sair na rua. E quando elas estão dentro de casa, seria aonde a segurança está próxima delas. E quando eles veem que as histórias que acontecem de furtos não são só nas casas dos vizinhos, mas sim dentro do próprio condomínio, isso assusta muitos moradores. Neste outro condomínio, os bandidos entraram pela garagem às 6 da manhã, depois que o morador esqueceu o portão aberto. Eles vasculharam o prédio com calma e quase furtaram um carro. Passando exatamente assim, 2, 3 minutos depois, bem na hora, perceberam que estava aberto, entraram na garagem. A gente acredita que foi atrás de bicicleta. Não viram as bicicletas e estavam saindo quando perceberam que tinha um carro com a janela aberta. Aí, nesse momento, eles entraram no carro, fizeram ali o furto do que tinha disponível ali, um óculos de escuro, uma bolsa. E na hora que entraram no meu carro, percebe-se que o vizinho que foi deixar a esposa, que tinha deixado o portão aberto, volta, faz barulho e nisso eles batem em retirada. Depois do episódio, as orientações de segurança foram ampliadas entre os condôminos, mas o medo permanece. Principalmente porque eles estavam em posse do controle do portão, controle da porta, e com a chave do carro. Então eu não poderia deixar o carro aqui de noite, até porque eventualmente minha esposa poderia pegar o carro sozinha, de repente tem alguém dentro do carro, né? Se o cara tem a chave do carro, tem a chave do portão, o cara pode estar esperando dentro do carro. Então até a gente trocar todos os segredos aqui, né? Tanto as chaves quanto os códigos, rolou um momento de não podemos ficar bobeando aqui, temos que trocar tudo isso antes de dormir em paz. Doutora, tem a segunda parte da reportagem, né? Nós estamos aqui com a doutora Luciana Lozic, nossa comentarista, especialista em direito condominial. Doutora Luciana, o que mais se discute quando se fala de segurança em relação aos condomínios? Quando a gente fala em segurança dos condomínios, a gente tem que falar também em treinamentos das pessoas que trabalham nos condomínios e orientações a esses moradores, porque não adianta você ter uma segurança e as pessoas não sabem utilizar. E o que a gente fala também é que quanto maior a segurança, maior o desconforto. Quando é muito fácil uma pessoa entrar num condomínio, ali você, mesmo sendo leigo, sinaliza que não há uma segurança intensa. Quanto mais difícil de entrar, maior a segurança do condomínio. Bom, falando nisso então, doutora, olha só,
Nós vamos falar disso aqui, ó. Muro mais alto, cerca elétrica, câmeras de segurança. Os ladrões aprenderam a driblar muitos recursos que costumam ser usados em condomínios. É por isso que os especialistas agora trabalham com tecnologias ainda mais avançadas e integradas com as forças de segurança para fazer com que a resposta a uma invasão de um condomínio, por exemplo, seja cada vez mais rápida. E você vai ver agora que cada morador também tem um papel essencial na segurança dos vizinhos. As estratégias usadas pelos assaltantes são diversas. O crime está sempre se reinventando. Renata é síndica de um condomínio com mais de 20 imóveis. Após uma invasão, o local investiu em um sistema de segurança rigoroso. Há câmeras espalhadas por todos os lados. Portaria blindada e com vidros escurecidos, botão de pânico e reconhecimento facial para quem entra e quem sai. Ninguém entra e ninguém sai sem serviço e com registro de hora de entrada e hora de saída. Já tínhamos um controle, né? Claro, já tínhamos um controle, mas agora o controle está muito mais efetivo. O plano foi desenvolvido por um especialista em segurança que analisou as necessidades da área. Aqui, as câmeras são interligadas com uma empresa que aciona a polícia imediatamente em caso de emergência. Como a gente não pode colocar um policial ou ter guarda armado o tempo todo, então foi investido em tecnologia no condomínio, questões até de condutas, né? Ele consegue identificar condutas. A gente tem um poste externo aqui, que se tiver, por exemplo, passando uma pessoa que se sente perseguida ou está em alguma situação de emergência, ele pode ler o QR Code e aciona a central, né? O pessoal que trabalha aqui, ele pode acionar a central também, pode acionar diretamente a polícia militar. Então, tem uma integração dessa comunicação para gerar maior segurança. A segurança condominial é uma questão que envolve todos aqueles que vivem ou trabalham neste local. Ou seja, não adianta ter planejamento e reforço de tecnologia se as pessoas não seguirem os protocolos. Então, o dia a dia dos moradores tem que pensar nisso aí e ter condutas adequadas, né? Porque senão não adianta investir todo o dinheiro em segurança, em tecnologia, e o morador não tem uma conduta adequada a isso. Furtos, roubos, pessoas que se passam com prestadores de serviços, né? Golpistas, então acaba limitando bastante, dificultando muito, né, esse tipo de delito. A Ana Caroline é vice-presidente da Associação das Administradoras de Condomínios. Ela conta que uma tendência é o aumento de portarias remotas. Toca o interfone aqui no condomínio, mas quem atende está longe. A pessoa estando numa central, ela acaba não tendo aquele... não fica acuado em caso de ter um bandido, alguém ali na portaria. Os portões com clausuras também estão entre os preferidos dos condôminos quando o assunto é segurança. Um portão só abre quando o outro estiver todo 100% fechado, né? Isso é uma segurança, porque se tiver algum bandido ali, fica ali. Tem os botões de pânico, então normalmente a pessoa ou no celular ou no controle do portão tem uma opção de pânico. Então ela se sentiu acuado, tem alguém entrando junto com ela, aperta o botão de pânico, o portão abre normalmente, mas aquilo aciona uma empresa, um tático ou a própria portaria remota que vai acionar a polícia e deslocar a segurança aqui para o condomínio. Por meio da segurança a gente preserva a vida, a gente fica tranquilo com as nossas crianças aqui dentro do condomínio, né? Vale cada centavo. Agora deixa eu perguntar uma coisa, me bateu aqui a curiosidade. Doutora Luciana Luzi, assim, tantas barreiras para entrar e para sair do condomínio, às vezes não causa algum transtorno, algum arranhão na relação dos condôminos ou mesmo dos condôminos com o síndico? Com certeza. Os condôminos ficam muitas vezes extremamente irritados de não conseguirem adentrar ao condomínio, né, com essa facilidade, mas eles têm que entender que é para a segurança do condomínio. Por exemplo, a clausura, um portão tem que fechar, o outro tem que abrir, tanto a clausura de automóveis quanto a de pedestres. Então, dificulta um pouco mais essa entrada dentro do condomínio. É claro que isso também é aprovado em assembleia, né? Sim, com certeza. E traz um custo maior para o condomínio também. A maioria das medidas de segurança não precisam necessariamente serem aprovadas, mas como a tecnologia hoje, né, tem um custo alto, geralmente são aprovadas. E quando a gente fala nessa segurança, né, em relação aos condomínios, a gente tem um elemento fundamental que são as pessoas, né? Uhum. Então as pessoas, tanto de serviço quanto os moradores. Se vê alguma resistência também a que eles cumpram as medidas de segurança, ou seja, o trancamento de um portão, a não discussão de repente com o porteiro que diz, eu não sei quem você é, não deixa entrar. Isso ainda existe? Existe a todo momento.
As pessoas não entendem que elas precisam também cumprir, que não adianta apenas o condomínio ter as normas e não serem cumpridas. Às vezes chegam a agredir, né, verbalmente, até fisicamente mesmo, o porteiro que faz determinação de alguma ordem. Por isso a importância do síndico informar quais são os procedimentos dentro do condomínio. Pois é, e aí tem, por exemplo, quem que às vezes se irrita mais com isso, doutora? Os mais velhos, os mais novos, crianças, não, isso aí jovens, não tem uma regra, não tem regra. Jason, não tem regra. Quem se irrita são realmente os moradores que não querem cumprir, que às vezes estão com pressa de passar sem... Por exemplo, às vezes tem gente que esquece a tag, isso é muito comum. Esqueci a minha tag, quero entrar, esse porteiro me conhece, mas as pessoas têm que entender que o porteiro não tem obrigação de conhecer todo mundo. E muitas vezes tem aquela rotatividade e ele realmente não conhece. Qual é o recado da doutora Luciana Luzic para a gente fechar esse assunto, então, importante para a relação de condôminos e também síndico, condôminos, em relação à segurança? Para quem vive em condomínio. Eu acho que é importante a gente entender que o condomínio ele não tem essa responsabilidade da segurança, exceto se a convenção coletiva dele determinar que ele é responsável pela segurança. Muito embora a gente coloque os instrumentos de segurança à disposição e é necessário para que esses condôminos se sintam seguros, o condomínio ele não responde de imediato, por exemplo, por um furto de bicicleta, por alguma coisa que tenha ocasionado ali por meliantes. E a quem cabe essa investigação é sempre a polícia. A gente não pode delegar para o síndico esse papel. Eu vejo assim também algumas reclamações que a gente tem conhecimento, assim, há uma porta que ficou entreaberta, né? A pessoa passou com pressa, deixou o portão, não esperou às vezes o portão baixar totalmente para sair, para ver, né, porque tem aquele espaço, muitas vezes quando o portão é de elevação e tal, né? O mesmo portão de correr, enfim, é importante que as pessoas tenham consciência dessa responsabilidade, que a pressa pode trazer prejuízo para ele mesmo, né? Exatamente, porque aí a questão é que ele estaria facilitando para que algum crime acontecesse dentro do condomínio. Então, aí vai ser averiguada a responsabilidade, inclusive dessa pessoa, quanto ao crime cometido, eventual crime cometido. Legal. Semana que vem tem mais Condomínio BG aqui com a doutora Luciana Luzic. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por nos ajudar a entender esse mundo, né? E essa relação entre as pessoas que moram nos condomínios. Deve ser processado